Muito boa noite. A Câmara Municipal de São José tem a honra de recebê-los nesta noite tão importante para a sessão comemorativa alusiva ao Dia Mundial do Escoteiro e da Semana Municipal dos Escoteiros. A realização desta sessão acontece por requerimento número 03/2025 do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, que foi aprovado na sessão ordinária de 16 de abril de 2025. Em São José, a lei número 5.654 de 2018 institui a Semana Municipal dos Escoteiros, marcando um momento especial para os escoteiros que atuam na cidade e se reúnem neste movimento para transformar crianças e jovens em cidadãos mais engajados com a sociedade. Para a gente dar início a esta sessão, então eu convido o vereador proponente Carlos Eduardo de Souza Martins para que faça parte aqui da nossa mesa diretora. Eu vou convidar também o senhor Luiz Salgado Klaes. Pode sentar aqui também. Pode ficar à vontade. Vou chamar também o senhor José Marcelo Bucheli, que é o presidente do Grupo Escoteiro IP Amarelo. E também vou chamar a senhora Vanessa Cristina Melo Randin, que é a diretora-presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, para que ela também ocupe o seu lugar na mesa diretora aqui ao lado do vereador Carlos Eduardo Martins. Neste momento, então, eu vou convidar o vereador Carlos Eduardo Martins, que é o presidente desta sessão, para que ele faça oficialmente a abertura dos trabalhos desta noite tão especial para todos nós. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, boas-vindas. E, em nome de Deus, eu declaro aberta esta sessão comemorativa alusiva ao Dia do Escoteiro e à nossa Semana Municipal dos Escoteiros. Agora eu peço que todos fiquem em pé para que a gente possa ouvir o hino nacional brasileiro. Pátria amada, idolatrada, só
Então, neste momento, eu vou chamar o chefe Diego para que ele venha aqui à frente da mesa diretora. Ele vai fazer a saudação escoteira e a renovação da promessa. O chefe Diego, ali em cima tem um microfone sem fio, basta ligar embaixo. E também eu vou convidar os escoteiros que se coloquem de pé para a gente realizar a saudação escoteira também. E o chefe Diego agora vai comandar essa dinâmica com vocês. Atenção, grupo, firmes, bandeira em saudação. Firmes. Aos promessados, sinal de promessa. Por favor, repitam comigo. Prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir os meus deveres, para com Deus e a minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. Firmes, descansar. Presente no Brasil há mais de 100 anos, o escotismo é o maior movimento não formal de educação de crianças e jovens já vistos em todo o mundo. Ele tem como princípio a formação de cidadãos e cidadãs que inspiram mudanças positivas, onde, por meio de um projeto educativo acessível e inclusivo, promovem mudanças positivas na sociedade. Aqui em São José há diversos jovens e adultos que são membros do movimento escoteiro. Na nossa cidade está em exercício o Grupo Escoteiro IP Amarelo. E para a gente celebrar essa caminhada dos membros juvenis no movimento, serão feitas entregas de distintivos especiais. Novamente, então eu chamo o chefe Diego Holt para realizar a entrega do distintivo do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração. E quem vai ser condecorada dessa vez é a lobinha Júlia Pinheiro Rosa. Convido a Júlia para que se posicione aqui à frente da mesa diretora, aqui à frente do vereador, para que receba esse distintivo aqui do nosso chefe Diego. Pode virar para cá, Júlia. Então, Júlia, primeiramente quero dar os parabéns para você por ter conquistado essa honraria. Não são todos os lobinhos que conseguem chegar ao Cruzeiro do Sul, mas eu tenho em mãos aqui uma cartinha que veio da região escoteira e eu queria ler para você. Olá, lobinha Júlia Pinheiro Rosa. Estamos muito felizes em poder lhe encaminhar o seu distintivo do Cruzeiro do Sul. Isso significa que você se esforçou, cumpriu todas as etapas e tarefas e foi considerada merecedora por todos de sua alcateia. Parabéns. Daqui a pouco você viverá novas aventuras, desta vez no ramo escoteiro, depois de sua passagem. Mas enquanto o dia de sua passagem não chega, que tal ajudar outros lobinhos de sua matilha ou de sua alcateia a conquistar também o Cruzeiro do Sul deles? Esperamos poder em breve nos encontrar. Podemos ver ostentando com orgulho em seu vestuário uniforme esse distintivo. Mais uma vez, parabéns e um forte melhor possível de todas as alcateias de Santa Catarina. A Alessandra Bagatolli, nossa diretora de Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil de Santa Catarina. Agora eu vou chamar os pais, então, da nossa lobinha Júlia, para que façam a entrega do certificado e que se posicionem aqui na frente para a gente tirar uma foto, fazer um registro para a posterioridade. Um, dois, três. Agora eu vou convidar o Leonardo Pinheiro, que ele vai realizar a entrega da Lis de Ouro ao escoteiro Lucas. É um reconhecimento à sua dedicação e trajetória no movimento escoteiro.
Agora. Lucas, eu fiquei pensando muito hoje o que eu ia falar para ti no momento de entregar a tua lista de ouro. Para começar, a tua rota ela foi diferente da dos outros escoteiros. Geralmente, eu tenho muitos escoteiros aqui, eu fico dizendo, vai fazendo a progressão devagarinho, vai fazendo um pouco a cada dia. Quando vocês vêm, vocês chegam na lista de ouro. Não é o que acontece. Na maior parte das vezes, vocês enrolam durante 1, 2, 3 anos. Chega na hora que vocês estão indo passar, chefe, quero lista de ouro. E saem correndo atrás de todos os distintivos e tudo ao mesmo tempo é uma correria. Não foi o teu caso. No teu caso, tu tirou uma progressão aqui, uma especialidade, mais um distintivo, pegou a monitoria, continuou trabalhando. Quando a gente viu, pum, lista de ouro. Tu me mandou uma mensagem, chefe, eu tô com 100% da lista de ouro, eu acho que eu preciso de uma corte de honra para entregar, para validar a minha progressão, para validar a minha lista. Na semana anterior, a corte de honra já tinha sido feita, teu pedido já estava rodando e eu tive que mentir para ti, desculpa. Mas, de uma forma geral, tu era um escoteiro que quando eu olhava pequeno dizia, ó, esse aqui vai dar certo. Esse aqui está para frente, esse escoteiro, ele pequenininho, já estava entendendo como faz nó, como faz as pioneirias, como era para trabalhar em equipe. Então, eu olhava, ó, é questão de tempo. Esse aqui só vai demorar um pouquinho, mas já vai ficar bom. Pegou uma patrulha que estava um pouquinho do avesso, pegou uns amigos que não estavam muito afim de trabalhar, mas tu continuava seguindo, tu continuava indo de frente. Eu dizia, ó, tá, ele se perdeu, mas vai. Quando a gente viu, lista de ouro. Tá? E por isso a gente recebeu uma carta para ti, tá bom? Olá, escoteiro Lucas Ortiz. Estamos muito felizes em poder lhe encaminhar o seu distintivo de escoteiro lista de ouro. Isso significa que você se esforçou, cumpriu todas as etapas e tarefas e foi considerado merecedor por todos da sua patrulha, corte de honra e dos seus chefes de tropa. Parabéns. Mas seus desafios ainda não terminaram. Antes da sua passagem para o ramo sênior, onde novas aventuras e novos desafios lhe esperam, gostaríamos de lhe propor uma nova tarefa. Que tal ajudar os outros escoteiros da sua patrulha e da sua tropa a também conquistar seu distintivo de escoteiro lista de ouro? Esperamos poder em breve nos encontrar e poderemos ver ostentando com orgulho no seu uniforme esse distintivo. Mais uma vez, parabéns e um fraterno sempre alerta. Então agora a gente chama os pais do Lucas para que venham aqui à frente também e façam uma foto oficial dessa entrega tão importante. Maravilha, pessoal. Então agora eu vou chamar o senhor Luiz Salgado Claes, que fala um pouquinho para nós sobre os 110 anos de história do escotismo em Santa Catarina. A gente só pede para que o próximo convidado a falar se atente um pouco ao tempo, são 5 minutos de fala, e a partir do momento que passar os 5 vai tocar uma sirenezinha para a gente alertar quanto ao tempo, tá bom? Fique à vontade aqui em cima. Boa noite aos amigos, amigas, conhecidos, pais, à mesa, ao nosso vereador que sempre nos apoia as nossas causas do movimento escoteiro. Já tivemos mais grupos, hoje só tem o IP, há mais de 20 anos, dando as suas frondosas, anualmente, safras de jovens que entram, que passam e que saem. Porém, o movimento escoteiro, no Brasil,
se fala de 100 anos. Tem muito mais. Por volta de 1909, um grupo de marujos, de marinheiros simples até almirantes, estavam na Inglaterra, foram buscar e aprender como é que manuseava uma frota de 12 navios que, ao final do Império, tinham sido encomendados. E lá eles conheceram Baden-Powell. Baden-Powell insistiu que alguns botassem seus filhos, alguns botaram os filhos lá no movimento. Quando eles vieram em distintos navios, trouxeram uniforme, literatura e tudo aquilo que foi possível e implantaram no Rio de Janeiro a Boy Scout of Brasil. Essa entidade durou não mais que um ano e fechou. Pelo simples fato. Como eles eram militares, eles chegaram, mas não ficaram no Rio de Janeiro. Foram destacados para distintos estados no Brasil e aquele núcleo inicial, lá na Rua do Chichorro, em São Cristóvão, sumiu. Mas a ideia não morreu. Era só os jovens e os pessoal da Marinha. Não havia envolvimento de família, nada disso. Como eles foram embora, tudo aquilo que eles sabiam, tinham aprendido, os marinheiros levaram embora. E os pais olhavam e diziam assim, e agora? Os jovens diziam assim, e agora? O que nós fazemos? Porém, algumas outras pessoas acabaram abrindo o escotismo, a ideia, no Clube Fluminense, Futebol Clube, no Botafogo, no Vasco da Gama e outros clubes de futebol encamparam. E havia muitas pessoas de descendência alemã, francesa e outras mais, também começaram a abrir grupos escoteiros nas suas comunidades. Cada um era um grupo isolado e não tinha ninguém por ninguém. Cada um pegava o livro e fazia como achava que devia fazer. De 1909, só se conseguiu juntar tudo em 1924. De 1909 até 1924, era Deus dará. Como diziam os portugueses na época do Império, era feito nas coxas. Cada um interpretava, fazia, tocava e lá ia. E aí surgiu a Associação Alemã, a Associação Francesa, Italiana, a Associação do Fluminense, aonde apareceu o ramo sênior. E assim sucessivamente, um com o outro fazia reunião entre si e a coisa evoluiu. Mas todos eles tinham por base esse livreto aqui, que é a Bíblia. É o primeiro livro que se tem notícia que foi escrito pelo velho Baden-Powell, Robert Steve Smith Baden-Powell, escreveu a partir de experiências e livros que ele escrevia para os militares. Ele foi adaptando, fez experiência na África do Sul e por outras plagas por onde ele andou. Esse livro, ele está em inglês, é uma cópia do original. Tem versão no nosso idioma? Existe versão no nosso idioma. Certo? Mas as primeiras versões que foram feitas porque ele foi traduzido do inglês, adaptado para o inglês norte-americano e depois traduzido e adaptado para as nossas vicissitudes da época. Então ele tinha coisas totalmente diversas do original. Inclusive, durante muito tempo, a gente botou isso, inclusive, nas leis, nas 10 leis. Dizia coisa diferente do que ele escreveu. E com esse livro, numa Assembleia Nacional, eu fiz valer a ideia dele. Mostrei, porque eu já conhecia a demanda. Já o primeiro livro editado no Brasil foi o Guia do Escoteiro. Eu tenho a 3ª edição. A minha primeira eu não tiro de casa. Essa é a 3ª edição. Isso aqui, todos os livros que tem de lobinho, escoteiro, está tudo aqui dentro.
A gente começava com ele e ia embora o resto da vida com ele. Claro que assustava para um jovem desse, assim, quando tinha que olhar, mas eu tenho que pegar isso aqui, não é fácil. Hoje eles são divididos, são mais especializados, tem toda uma outra indumentária nesse sentido. Cada um fazia, como eu disse, a sua maneira. Também não fugiu em Santa Catarina, como não fugiu de outros estados também. Nós temos uma experiência em Blumenau, com um alemão que veio trabalhar numa escola. Quando ele foi embora, fechou a experiência, sumiu a experiência. Não ficou nada, porque era ele professor e os seus alunos. O professor foi embora, os alunos ficaram órfãos. Não tinha ninguém para tocar. Tanto é verdade que, tempo depois, veio o grupo número 1 do Rio Grande do Sul para fazer uma visita. Quando chegaram, vieram a pé de Porto Alegre a Blumenau, com um chefe e 20 jovens. Tomaram o trem, desceram a serra, lá no sul, vieram pela praia até Florianópolis. De Florianópolis a Itajaí eles foram de navio. O velho carro Epic cedeu um navio para levar. E de Itajaí a Blumenau eles foram a pé. Voltaram de barco, remando pelo rio Itajaí, para pegar o barco e voltar para Porto Alegre. Também temos uma outra experiência. 4 jovens saem de Laguna e vão ao Rio de Janeiro a pé, sem chefe, em 100 dias. 2 saem no mesmo dia, no mesmo horário, 21 de abril. Esse ano está fazendo 101 anos. Eles saem de Laguna e vão até Montevidéu, também em 100 dias, a pé, sem chefe. Não havia telefone celular, não havia nada. Por onde eles passavam, tinha uma delegacia de polícia, alguém que tinha uma estação de rádio amador e se comunicava com Laguna. Mas ele levava 3, 4, 5, 6 dias. Até a família ter notícia que eles estavam vivos e andando. Não sofreram nenhum acidente, não sofreram problema nenhum. 24 consegue se juntar todas essas organizações a nível nacional, depois de muitas marchas e contramarchas, e nasce a União dos Escoteiros do Brasil no Rio de Janeiro. Ela teve um bom tempo, com a criação de Brasília. Como eles eram de Cúpula, tinham que ir para Brasília. Ganharam uma área, se instalaram. Como eles estavam muito bom tempo, trabalharam lá. Agregado tinha um campo escoteiro, ainda tem, na região dos clubes em Brasília. E se teve a ideia de trazê-lo para o sul, onde tinha o maior contingente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Ele inicialmente devia ter vindo para Florianópolis. À época, o presidente, como ele era de Santa Catarina, não quis puxar a brasa para aqui. A Marinha cedia um prédio. O Paraná foi mais depressa e levou para Curitiba. Ótimo, está lá. Temos um prédio, tivemos em casas alugadas, já fizemos 9 jambores nacionais. Antes não se chamava os jambores, tinha outra denominação. Até que virou mundial, disse, não, os acampamentos nacionais seguem a nomenclatura do mundial, tem que se chamar jambore. Então passamos a chamar jambore. E o primeiro foi Navegante. Aquela mocinha estava lá, se não me falha a memória. Tem uma fase muito inusitada, a ventania e a chuva. Na beira do mar em Navegante, se olhava assim, uma lista preta, 15 minutos depois... Mais 2 minutos, eu sei que é muita história. Passou uma lista preta por cima do acampamento e levou tudo. Ficou todo mundo olhando e voltou o sol, ficou tudo bonito e temos que reconstruir tudo isso aí. Então nós já estamos no 9º Jamboree Nacional.
a partir dos anos 70, houve a coeducação e trouxemos o gênero feminino para dentro do movimento escoteiro, já que as bandeirantes não quiseram dar as mãos e fazer um casamento. Elas tinham muito viu metal no bolso e nós não tínhamos nada. Aí elas ficaram e nós seguimos. E elas acabaram minguando, infelizmente, porque elas meninas vieram para nós. Vieram se juntando com as chefias. Eu sou da época que só tinha menino. 18 da Light, no Rio de Janeiro, 1957. Lá eu comecei. Eu era boleiro de tênis e virei escoteiro. Valeu a pena? Valeu. Foi interessante? Foi. Nós não tínhamos nenhuma chefa mulher, nem nos lobinhos, era tudo homem. E funcionava. Como? Não sei, era a maneira que a gente tinha de fazer andar a coisa. Então nós temos muitas coisas. Temos 2 livrinhos bem antigos, que é esse aqui, Padrões de Acampamento, que é um livrinho adaptado para o Brasil. E quando completamos 100 anos, porque a nossa flor de lis não é a mesma desde o início, ela mudou. Quando fizemos 100 anos, a UEB fez um kit com todas as suas flores de lis que ela editou, desde a primeira, em 1924, até a última, que é essa com a faceta de um rosto, 2024. Então, são todas elas que aí nós temos disponível. Olha, teria 1000 outras coisas. Eu tinha preparado uma outra coisa com 100 itens. Mas quando cheguei aqui me disseram, não, é só 2 minutinhos. Eu digo, então, guarda. O computador está ali, ó. Então, mas não foi mal. Valeu a gente ter feito, nesse sentido, o esforço de juntar essas peças. Tuas ordens, alguém queira saber mais curiosidades, é muito interessante a gente conhecer. Como é interessante os grupos também escreverem a sua história. Hoje nós temos 24, 25 anos. Vamos fazer 22. Quantas páginas daria para nós fazer com esses 22 anos? Quantos foram os Lobinho Cruzeiro do Sul, os escoteiros Lis de Ouro, escoteiro da Pátria, insígnia de Bipi, quantas insígnias de madeira tivemos? Então, tudo isso faz parte da história, porque daqui a pouco os que foram embora, outros acham que aquele papel é pro lixo e a gente pede a coisa e a história de contar. Para quando ele estiver no meu lugar, ele poder se lembrar, esse aí eu não cuidava, mas teve alguém que deixou, e agora eu posso dizer como é que é isso aí. Eu me dispus e escrevi um livro, com a colaboração do Jamil, que está lá sentado. Ele arrumou uma faceta de dinheiro para ajudar a bancar, certo? E eu chamei O Céu Está Caindo. Não fala nada de discutirmos o livro, o seu título. Por que o céu está caindo? Porque eu me baseei naquilo que pessoas que já se foram para o andar de cima e que deixaram escrito em jornais, revistas, panfletos e o que seja. Como eles foram para lá, eu fui atrás e começou a cair. Eles começaram a me mandar, de várias maneiras, essas ideias. Eu juntei num livro de praticamente 700 páginas. Ele, se não tivesse posto um freio, ele hoje teria 1000. Porque além dessa, eu já tenho mais 280 feitas para colocar nele. Então, numa próxima edição, vai ter, em vez de um volume, serão 2 volumes. Eu depois quero entregar aqui ao presidente, nosso vereador aí, um exemplar do livro para a biblioteca da Câmara. Era isso, bem rapidinho. Como quem roubou a bala da boca de um guri pequeno está fugindo.
Então já vamos aproveitar que o senhor Luiz Salgado Claes está de pé, está com o livro na mão. Vou chamar aqui o chefe Diego para a gente fazer essa entrega, então, para a Câmara Municipal de São José, representado... então ele vai fazer uma dedicatória, então depois das últimas falas a gente faz essa entrega, então, ao vereador Caê, representando aqui toda a Câmara Municipal de São José. Então agora eu vou chamar o próximo convidado desta noite para fazer o uso da fala, que é o senhor José Marcelo Buchli, que é o presidente do Grupo Escoteiro IP Amarelo. A gente vai dar 7 minutinhos, pode ser? Dar aquela lambuja. Eu não tenho tanta história assim. Bom, pessoal, boa noite. Eu queria começar agradecendo primeiramente a Deus e depois ao meu filho, que por causa dele eu estou no movimento escoteiro. Eu sou de Santos, quando eu nasci, quando eu morava em Santos, tinha uma bandeirante, tinha escoteiro, e eu nunca tive a oportunidade de entrar. E com 50 anos acabei entrando, e já vai fazer 11 anos que eu estou no grupo IP. O IP ele foi criado por 3 jovens, em 2003, 30 de agosto de 2003, e era lá no Laércio Caldeira de Andrada, e ficamos até 2015 lá. Metade de 2015, mais ou menos, tinha um chefe no nosso grupo, que também era funcionário do Ministério Público, do Ministério da Agricultura, e conseguiu espaço para a gente no Ministério da Agricultura, no MAPA, que fica lá na João Grumiche, e fomos para lá e estamos até hoje lá. É um espaço enorme, onde a gente consegue fazer várias atividades dentro da nossa própria área. Só não conseguimos acampar porque é uma área federal, tem vigilância, então a gente não tem... Só o único contratempo é isso. Tirando isso, é excelente o espaço. O nosso grupo, junto com o nosso grupo, há um tempo atrás, antes da pandemia, nós tínhamos 4 grupos em São José. A pandemia ela acabou com esses grupos, porque os 2 anos, praticamente, muita gente saiu. A gente agradece muito todo o pessoal que estava com a gente naquela época, porque nosso grupo foi um dos grupos, foi praticamente, pegando Florianópolis, São José e Palhoça, que são os grupos que tem, e Santa Amaro e Ilha Terceira, que fica lá em Garopaba, o nosso grupo foi o que menos perdeu. Nós perdemos praticamente 10% dos integrantes do nosso grupo. E por quê? Porque os chefes não pararam. Nós fazíamos atividade todos os finais de semana. Os lobinhos, todos os ramos tiveram atividade todos os finais de semana. Teve um final de semana que nós fizemos um fogo de conselho, o chefe João na casa dele, com a esposa dele, os lobinhos, cada um na sua casa, e na minha casa, como tem quintal, aí eu e a minha esposa, Marli, fizemos uma fogueira e ficamos lá e fizemos todas as atividades até no final, a fogueira acesa e cantamos e tudo mais. Então, assim, nosso grupo teve toda essa companheirismo dos pais em relação ao grupo, e eles perceberam o que é um grupo escoteiro na vida do filho. Em retorno a isso, no ano seguinte, nós não cobramos o registro de ninguém. O grupo pagou o registro de todo mundo. Porque, mesmo eles não indo para o grupo, eles continuaram contribuindo para o grupo. Então, a gente agradece muito a todos que estavam desde aquela época, acompanharam a gente, continuam com a gente até hoje. E esses outros grupos, eles fecharam. Então, hoje em São José, nós só temos um grupo, que é o IP. Nós somos divididos em distritos. O distrito Continente ele tem 8 grupos, que é o Grupo Continente, que fica no Estreito. O nosso, em São José, são 4 na Palhoça, 1 em Garopaba e 1 em Santa Amaro. São os 8 grupos do Distrito Continente. Então, quando a gente vai fazer uma atividade distrital, essa atividade junta muitas pessoas. Agora está para ter um acampamento de lobinho e mais ou menos uma média de 230 pessoas vão para esse acampamento. Desses 8 grupos, vai todo mundo acampar junto. Bom, gente, é isso. Diego, eu queria chamar o Diego aqui, porque o Diego é um dos caras mais antigos dentro do grupo, e eu queria fazer um agradecimento também.
eu entrei em 2014 no grupo. E só para dizer para vocês que o movimento escoteiro, ele não é só um clube recreativo. Né? Ele não é um clube recreativo, não é só não, né? Ele não é um clube recreativo. Com as atividades que a gente fornece para as crianças, a gente tem a ideia de que elas tenham uma formação de caráter, comece a criar sua própria crítica, sua própria análise do que é a vida. Né? Então, através de atividades, a gente vai tentando estimular as crianças. Tá rezando? Não, né? Bom, então é isso. Tá? E eu queria agradecer 6 pessoas. Eu queria agradecer porque, assim, mesmo meu filho me levando para o grupo, eu tive 6 pessoas que me fizeram continuar no grupo. Né? Foi o chefe Diego e a chefe Thaisa, o chefe João e a chefe Eli, e a chefe Neiva e o marido dela, o Paulo. Que são as 6 pessoas que são, com exceção do Paulo, são essas 5 pessoas, nós somos os únicos que viemos do Caldeira e estamos até hoje no mapa. Né? Com exceção, porque aqui nós temos a Andressa e o Leonardo, só que eles eram jovens, eles não eram chefe. Hoje em dia são as 2 pratas da casa, que é de jovem, de lobinho, passaram por todas as sessões, hoje são chefes. Né? Então, agradecer a vocês pela amizade, né? E por causa disso, acho que eu também continuo o grupo também pela essa amizade toda. Completa a frase. 1, 2, 3. Então agora eu vou chamar a senhora Vanessa Cristina Melo Handing, que ela é diretora-presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, que também faça uso da palavra aqui na tribuna. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é um dia de muita alegria, né? Muita alegria porque é um dia que nós comemoramos o Dia do Escoteiro. E esse Dia do Escoteiro, em ser comemorado, ele tem traz muitos sentimentos, muita força do espírito escoteiro. E aí temos toda uma mesa, né, do vereador Caio Martins, o chefe Carlos, o presidente do Grupo Escoteiro, José Marcelo. Mas eu queria cumprimentar o Lobinho Yuri e, em nome dele, cumprimentar todos os presentes. Porque, observando do lugar que eu estava, era muito forte ver a alegria e a curiosidade que essas crianças estão aqui presentes no dia de hoje. Né? Olhando, sedentos a cada momento em que está acontecendo. E vendo cada conquista do Cruzeiro do Sul, da Ligioro, vendo as guias com seus cordões, né, a caminho do seu escoteiro da pátria, a gente percebe o quanto o nosso projeto educativo tem força, o quanto o nosso projeto educativo ele busca realmente, valoriza que o jovem tenha o protagonismo, né, Lucas? Ouvi que você convocou com o chefe a sua corte de honra para a conquista do seu distintivo de Ligioro, mostra o lugar de voz, o lugar de possibilidade que o jovem tem para correr, né, e se posicionar perante o seu desenvolvimento. E é esse o nosso propósito, que cada jovem assuma o seu próprio desenvolvimento. Então, presenciar momentos como esse é reafirmar todo o nosso trabalho educativo. E quando a gente vê a alteridade de papéis, quando você recebe nessa Ligioro e se coloca disponível, Baden-Powell nos falava, né, na carta aos monitores, não basta um monitor bom nessa patrulha, é importante que toda a patrulha esteja preparado para suas atividades. E ouvindo o chefe Claes e o chefe José Marcelo, com toda a sua história, a sua força, a gente sempre precisa conhecer de onde viemos, né, para saber onde estamos, para comemorar o dia de hoje. E o dia de hoje é comemorado por vocês jovens, é para vocês jovens que nós estamos aqui hoje fazendo esse momento. Só que eu também lembrei muito de uma situação
que a gente sempre fala de um projeto educativo em que a gente fala de um homem e uma mulher que queremos oferecer à sociedade. E quando o chefe Claes traz a história do escotismo, né, que Baden-Powell escreve seu primeiro manuscrito, O Escotismo para Rapazes. E aí, hoje nós temos uma instituição em Santa Catarina que nós somos 48% de mulheres e 52% de homens. E conseguimos, depois de 100 anos, ter a primeira presidente mulher, mas não porque é a primeira vez que temos alguém disponível para assumir essa função, mas é a primeira vez que nós conseguimos hoje atuar nesses espaços, assim como as meninas atuam em suas patrulhas, as suas sessões, nas suas alcateias durante a roca de conselho, suas cortes de honra, suas patrulhas. Mas também, quando a gente vive tudo isso nesse presente, a gente pensa num futuro, como o chefe Leonardo, que está aqui, o chefe José Marcelo acabou de nos falar, que era um jovem menino que cresceu. E hoje ele é um adulto voluntário, acreditando que as experiências vividas fortaleceram seu caráter e o seu desenvolvimento, e que vale sim contribuir para que todas essas crianças se desenvolvam. Mas também, eu queria até escrever sobre isso, pensando nesse jovem que cresce, lembrar de toda a experiência do que a gente via do menino, com todo respeito, na casa do menino Caê, né, Carlos Eduardo, que organizava sua patrulha, que organizava sua mochila como escoteiro, né, e vivia suas aventuras. E que hoje ele cresce, esse menino escoteiro cresce e organiza essa sessão comemorativa, todos nós, escoteiros, que estamos vivendo todos os dias, todos os nossos sábados com os nossos amigos. Então, o que a gente vive hoje, o que eu mais desejo nessa noite de comemoração, é que realmente todos esses jovens, essas crianças e esses adultos voluntários, o nosso agradecimento, mas possam ter boas experiências, para que quando esse futuro próximo chegar, vocês queiram estar presentes organizando momentos para outros jovens, porque hoje vocês são o nosso presente, futuro, e que vão continuar fazendo o nosso movimento escoteiro crescer. Hoje a comemoração é para vocês. Obrigada, Caê. Parabéns a todos. Então agora a gente pode fazer aquela entrega simbólica para a Câmara. Já está assinado o livro? Então eu vou aproveitar e chamar o chefe Diego também, chamar o vereador Caê, que vai receber aqui um presente aqui também dos movimentos escoteiros aqui da nossa região, para que possa eternizar aqui na nossa Câmara Municipal de São José, que se posicione aqui na frente da mesa diretora também. Senhora Vanessa também, fica à vontade. Isso, maravilha. Então, vou aproveitar que o vereador Carlos Eduardo Martins já está de pé e ele representa a Câmara Municipal de São José neste ato, para que ele faça o uso da palavra aqui na tribuna por até 5 minutos. Tem que dar um exemplo, hein? Dizem que o escoteiro é obediente e disciplinado, né? Então, boa noite a cada um, a cada uma que aqui está. É uma alegria recebê-las aqui na Câmara Municipal de São José, nesse espaço que é para ser um espaço democrático, o espaço de todas as pessoas, onde a gente pensa e debate o que a gente quer para a nossa cidade. Então, muito me alegra novamente a gente poder celebrar a Semana Municipal do Escoteiro, que é uma lei municipal, que visa esse propósito de que a gente volte a fortalecer o movimento na nossa cidade, como já foi aqui relatado, que possamos abrir novamente grupos escoteiros nas nossas comunidades, nos nossos territórios, para que realmente possam impactar as nossas comunidades e forjar, sim, homens e mulheres, pessoas comprometidas
com as suas realidades, com as suas comunidades, com os seus projetos de vida e que possam impactar positivamente nessa cidade que a gente sonha e que a gente quer. Quando criamos e propusemos a Semana Municipal do Escoteiro, ele tinha esse objetivo, entre a gente conquistar mentes e corações na sociedade que compreendam o que é este movimento, o que é a sua história, mas, acima de tudo, o legado que consegue deixar para a sociedade, independente do seu tempo, do seu espaço, por ser realmente um movimento em constante movimento. Esse sempre foi o nosso propósito. É uma alegria, novamente, o plenário da Câmara receber essa sessão. Já tem se tornado, inclusive, uma tradição, principalmente, uma gratidão especial ao Grupo Escoteiro IP Amarelo, que costuma trazer ao Legislativo esse pedido, essa provocação, para que a gente possa viver momentos como esses. Quero aqui, antes de continuar minha fala, destacar que essa sessão, existe um rito, assim como a gente tem algumas etapas que a gente cumpre na nossa progressão, quando a gente propõe uma lei, um requerimento, seja o que for, a gente segue um rito. E precisou ser aprovado aqui nesse plenário, vir aqui nessa tribuna, defender o porquê realizar essa sessão, e que contou com um voto favorável de todos os vereadores e vereadoras aqui dessa casa. Então, quero aqui também destacar isso e trazer o abraço dos parlamentares que reconhecem a importância do movimento escoteiro. O vereador André, o vereador Sanderson e o vereador Adair Tessari, que estariam presentes, justificaram a sua ausência, mas é importante que vocês saibam, que todos os parlamentares que aqui estão, que sentam aqui onde vocês estão, votaram favorável para que a gente estivesse aqui nessa noite, que fica registrado nos documentos dessa Casa Legislativa. Bom, foi em agosto de 1992, foi a minha promessa. Escoteira. E a gente, quando celebra esses momentos, a gente acaba se tornando, às vezes, um pouco saudosista, Mas não é mais nesse sentido de homenagear o que representa o movimento escoteiro nas nossas vidas. Eu costumo sempre lembrar que não apenas eu constatei o que o movimento mudou na minha vida, mas os meus pais costumavam dizer que virei outra criança depois que eu entrei para o movimento escoteiro. No primeiro acampamento, berrando para não ir acampar, todo cheio de medo, diante do novo, do inesperado, e precisando contar com estes, com esse novo, com esse traje, com o verde, com os adultos voluntários. Se não fossem os chefes da minha época insistirem para que eu rompesse o medo, provavelmente eu hoje não estaria aqui nessa tribuna conversando com vocês e celebrando. Por que eu digo isso? Porque foram as vivências lá no meu grupo escoteiro, com a minha patrulha, com o inesperado, com o diferente, que eu fui perdendo os meus medos e aprendendo a me forjar aquela pessoa que se coloca à disposição de estar com o outro, que está à disposição de conhecer o diferente, de compartilhar o que tem, de olhar para o mundo e ver que a gente pode deixá-lo muito melhor. Não é só simplesmente fazer ali uma geral quando a gente vai fechar o acampamento, desmontar uma barraca e ver se deixou tudo organizado. Parece que é só naquele dia. Mas esse gesto passa a nos ensinar que a gente todos os dias deve olhar para onde a gente passa e entender se a gente está deixando esse lugar melhor. Seja na escola, seja na família, no grupo de amigos, nos momentos de lazer, é isso que o movimento escoteiro nos ensina. Tão forte quanto uma amarra para erguer uma pioneiria, esse movimento vai deixando a gente muito mais forte em saber que quando a gente é uma pessoa melhor, o nosso vizinho, quem sabe, pode se inspirar e também ser uma pessoa melhor. Muito mais do que, às vezes, deixar uma mochila perfeita, muito bem organizada para não esquecer de nada, a gente vai aprendendo que é muito mais importante aquilo que a gente assume como tarefa, fazê-la bem feito. Mas sabendo que o que a gente faz bem feito é muito importante para quem eu estou dividindo as minhas tarefas de patrulha, ou na responsabilidade da minha tropa escoteira, ou saber se eu simplesmente faltar uma dessas atividades, alguém vai estar sentindo a minha falta. Então hoje eu quero desejar a vocês que aqui estão, celebrando esse dia do escoteiro, essa Semana Municipal do Escoteiro, que a gente celebre muito mais do que a data, que a gente celebre a história, que a gente celebre a inspiração de um cara que olhou para um momento, viu que precisava fazer alguma coisa e, de repente, a gente está aqui até hoje celebrando isto que surgiu,
que é esse movimento escoteiro, o maior movimento educativo de jovens no mundo, que a gente olhe para trás, celebre essa história sabendo que nos desafios dos jovens da Inglaterra em 1907 são também desafios para nós hoje, em 2025, aqui em São José, e que a gente deve dar respostas ao 2025, sabendo que a história nos inspira, mas as respostas continuam a ter o mesmo compromisso. Podem ser diferentes, mas o compromisso é o mesmo, para que lobinhos, escoteiros, sínores e guias, pioneiros, enfim, todos os jovens que passarem por esse movimento estarão prontas e prontos para fazer a diferença, porque um outro mundo ainda é possível e também é necessário. Um forte abraço, que a gente possa ter a inspiração daqueles primeiros jovens, quando saímos do mesmo grupo escoteiro, aliás, compartilhávamos o mesmo grupo escoteiro naquele momento, e chega a São José, a semente do IP amarelo, que aqueles que começaram possam ser celebrados, mas que vocês também possam celebrar outros espaços, outros momentos e novos grupos escoteiros. Quero aqui também deixar minha saudação a Vanessa em seu nome, a toda a direção da região escoteira. É um orgulho, sim, ver essa região ser, neste momento, ter a tarefa liderada por mulheres. Acho que é importante, é significativo. Então, sucesso à nova gestão da região escoteira, que possam seguir o legado daqueles que têm o compromisso de que Santa Catarina ofereça um grande movimento escoteiro, inspirando o Brasil, inspirando todas as demais localidades. Sucesso, foi uma alegria já recebê-lo aqui também na Câmara, e a cada um e a cada uma de vocês. Um feliz dia do escoteiro, vida longa ao nosso movimento. Bom, gente, é assim, diante de tudo que tu falou, né, agradecer essa sessão comemorativa, tu está sabendo que o que aconteceu com o nosso campo escoteiro. Então é uma coisa que a gente sente muita falta, porque ajudava em todas as atividades externas que a gente ia fazer, né? A gente tinha um camping à nossa disposição. E hoje todos os grupos têm que correr muito atrás de um local que tenha estrutura de banheiros, de galpões e tudo mais para os escoteiros, lobinhos, todos fazerem as atividades. Então, como tu falou, que todos os vereadores, foi unânime a votação, né, para ter essa sessão, e a importância do movimento escoteiro para um ser humano, para um jovem, que amanhã depois vai ser um adulto e vai ter um pensamento diferenciado, um pedido, que a gente consiga, né, e eu sei que tudo que está sendo falado aqui, filmado, muitos vão assistir, pelo menos os vereadores vão assistir, que possam pensar num espaço em São José que, de repente, a gente possa montar um campo escoteiro, né? Porque já que a gente é uma disputa judicial, né, não está perdido, mas também está mais para lá do que para cá. Então, um pedido seria um espaço para a gente montar, inclusive, porque vem escoteiros do país inteiro, do estado inteiro, até de outros estados, quando tem atividade que envolva outros estados, e pode favorecer em turismo e outras coisas. Então, deixo o pedido aqui para vocês, vereadores que vão assistir, né? E que pensem muito bem, se for possível, um espaço para a gente fazer um campo escoteiro aqui em São José. O desafio está posto, hein? Acho que podemos pensar assim, vamos pensar esse espaço, buscar esse terreno, por que não a gente não trabalhar para isso junto à Prefeitura Municipal também? Então, conte comigo. E esta Câmara Municipal de São José agradece a presença dos alunos, escoteiros, dos monitores, dos monitores, dos pais, dos jovens, enfim. E esta Câmara reforça também que ainda vocês, acho que não têm idade para ser vereadores ou candidatos a vereador, que esta Câmara tem um programa Parlamento Jovem, que são onde jovens tanto da nossa rede municipal pública quanto particular, podem vivenciar a experiência de ser vereadores aqui em São José, para que no futuro, quem sabe, repitam o que aconteceu com o nosso vereador Caê, que se torne aí vereador de verdade. Então, vou sugerir ao vereador Caê, aos demais representantes, que
ensinem ou apresentem aos senhores como funciona o Parlamento Jovem aqui na Câmara Municipal de São José. E também, antes de passar a palavra para o vereador Carlos Eduardo Martins, eu solicito que logo que a gente acabe esta sessão, que vocês, tanto os escoteiros quanto os pais, os monitores, se posicionem aqui na frente para que a gente faça a foto oficial do nosso evento. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o vereador Caio Martins para que faça oficialmente o encerramento dos trabalhos desta noite. Então, agradeço mais uma vez a presença de cada um e cada uma, que a gente possa seguir semeando as sementes do movimento escoteiro na nossa cidade, em todos os recantos que tivermos a nossa oportunidade. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão comemorativa pela Semana Municipal dos Escoteiros e convoco aos vereadores para a sessão ordinária a ser realizada amanhã em horário regimental. Boa noite e feliz Dia do Escoteiro.